Olá, professora, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do grupo todo o conteúdo ministrado até o presente momento, ao longo desse semestre, todas as dúvidas sanadas, todo o tempo que a senhora dedicou a nos ajudar. E, claro, nós, Análises Enterprise, podemos lhe entregar um trabalho final concluído da análise setorial cervejeira brasileira. O grupo ele é denominado Análises Enterprises, somos compostos por 6 integrantes, eu, Lucas Pfister, Gustavo Yassuda, Giovanni Mariano, Victor Cagia, Bruno Vitali e Lucas Rangels. A subclasse a ser analisada pela empresa, ela possui um código KNAI 1113-5/02. Bom, essa subclasse ela abrange tanto os produtores industriais e artesanais de cervejas e chopps. O market share ele é bem concentrado, onde grandes grupos possuem grande parte do market share. Deste market share, nós podemos citar o Grupo Ambev com 59,4% de todo o market share, 21% do Grupo Heineken e 15,2% do Grupo Petrópolis, sobrando apenas 4,4% para os demais produtores, tanto artesanais quanto industriais. Bom, a produção de cerveja, na realidade, ela é bem simples. São basicamente os mesmos ingredientes para todo e qualquer tipo de cerveja, sendo diferenciação principal a gaseificação, o teor alcoólico e a quantidade de malte empregado, dando isso 10 principais ramificações de produtos e subprodutos da cerveja. A cadeia produtiva representa um conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, que, como vocês podem ver na imagem do slide, é definida de tal forma. A infraestrutura da empresa é responsável pelo planejamento, financiamento e as relações institucionais. O RH é responsável pelo recrutamento, treinamento e o método de remuneração. O desenvolvimento tecnológico é responsável pelo design de processos, os métodos e as pesquisas. As aquisições e as compras são responsáveis pela compra de maquinário, subprodutos, serviços e materiais de consumo. Na logística de entrada, nós temos o recebimento, a armazenagem, o manuseio, o controle de estoque e a devolução dos produtos fora do padrão. Em operações, nós temos a transformação do insumo em um produto final, que seria a cerveja ou chopp neste caso. A logística de saída é responsável pela distribuição do produto, o marketing é responsável pela motivação dos vendedores para fazer o produto girar, e o pós-venda é como se fosse o saque, para ajudar os clientes para sanar as suas dúvidas. O processo de produção da cerveja é bem similar ao processo do chopp. A cerveja consiste em 10 etapas e o chopp somente 7. A primeira etapa é a moagem, que é a moagem dos grãos. A segunda é a abraçagem, que é onde a farinha da moagem se junta com a água. A terceira é a filtração. A quarta, a ebulição. A quinta, o resfriamento. A sexta, fermentação dos produtos. E a sétima, a maturação e filtração. Nessa sétima é onde o chopp está pronto para o consumo. E a cerveja tem mais 3 etapas pela frente, que são a estabilização, a clarificação, que não é nada mais do que mais uma filtração para a cerveja, tirar os resíduos que sobram, e por último o enchimento das garrafas, para ficar disponível para venda e distribuição. Já a cerveja artesanal, ela difere apenas no tempo de fermentação e nos ingredientes que possuem. Falando um pouco dos fornecedores da matéria-prima para a produção da cerveja, mais especificamente a produção do malte, que entra no começo da cadeia produtiva da cerveja, podemos destacar alguns estados e regiões do Brasil que, provenientes da atividade agrária, mais abastecem essas maltarias e cervejarias, como o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente Paraná, que hoje abastece mais de 55% da demanda do Brasil para essa matéria-prima da cevada. Ainda dentro do Paraná, a gente destaca a região de Guarapuava como a principal produtora de cevada hoje no Brasil inteiro. Então, o Paraná é responsável por mais de 55% da produção e Guarapuava por mais de 80% da produção no Paraná, pela ótima qualidade do seu solo e clima para poder produzir a cevada. Muitas das grandes empresas hoje de produção de cerveja no Brasil, tais como a Ambev, o Grupo Petrópolis, Brasil Kirin, são responsáveis por processar todas as etapas do processo produtivo da cerveja. Então, pegando a matéria-prima proveniente do setor agrário e fazendo toda a sua transformação da primeira até a última etapa.
Então hoje a produção dessa matéria-prima, dessa cevada no Brasil, como já destaquei, o estado do Paraná, a região de Guarapuava, para onde vai essa cevada? Para onde vai, para quais maltarias ou cervejarias? Destacamos a Ambev com mais de 67,9% do caminho da cevada hoje no Brasil. Então, mais de 67,9% vai para a Ambev e os outros quase 30%, um pouco mais de 30%, estão divididos entre o Petrópolis, Brasil Quirim e outras cervejarias e maltarias. Então, a gente pode destacar o grande papel hoje que a Ambev faz, o quanto que ela impulsiona o setor agrário nessa produção da cevada e o quanto o setor agrário precisa para suprir a demanda da Ambev, principalmente. Bom, eu vou falar sobre as principais associações do setor cervejeiro. A primeira delas é a Abracerva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Ela atua na proteção e regulamentação judicial de seus associados. Ela incentiva microcervejarias, promovendo a inovação no setor, e o consumo consciente de bebidas alcoólicas, promovendo eventos e atividades de relação público-social. A outra é a ABRAB, que é a Associação Brasileira de Bebidas. Ela trabalha desde 1974, atuando nos interesses setoriais dos fabricantes e importadores de bebidas no Brasil. Foi ela quem inventou o slogan "Se beber, não dirija", em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a CET e a CPTrans. Ela patrocina também as atividades do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, ligados ao Hospital das Clínicas, e também ela foi responsável pela campanha voltada para o público jovem, que é "Comemore com Sucesso e Sem Excesso". Sobre o PIB no setor de cerveja do país, em 2014 a indústria foi um dos mais relevantes para a economia, com investimento de 17 bilhões e responsável por 2% do PIB. Em 2015 e 2016 ela foi responsável por 1,6% do PIB e 2017 e 2019 foi responsável por 2%. Com isso a gente pode concluir que o setor de cerveja é um importante setor para a macroeconomia do país. Em relação à capacidade de produção, ela é dividida em duas etapas. Neste caso, a produção própria e a produção cigana, que são empresas legalmente constituídas, mas que não possuem uma estrutura produtiva própria. 49% das cervejarias independentes declararam que conseguem produzir entre 1.000 a 4.999 litros por mês. A outra parte, 51%, declarou conseguir produzir até 9.999 litros mensais. Agora sobre o número de empresas, disponível no site do Governo Federal, Ministério da Agricultura, alcançou-se a marca de 1.209 cervejarias registradas em 26 unidades da federação. Em 2018, foram registrados 210 novos estabelecimentos, sendo que a cada 2 dias uma cervejaria abria as portas do Brasil. Em relação à arrecadação tributária, o Grupo Estúdio, uma empresa de consultoria, afirmou que os impostos colocados sobre as cervejas são os IPI, ICMS, PIS, COFINS e o ICMS-ST, sendo o ICMS e a ICMS-ST variáveis de acordo com a região. O PIS, COFINS e o IPI são tabelados por litro. Já nas cervejarias artesanais, mudam os valores tabelados. Com isso, estimou-se que em 2017 o mercado cervejeiro no Brasil arrecadou uma média de 21 bilhões de reais ao ano. E para calcularmos a PEA no nosso setor, nós utilizamos o CAGED, e com isso geramos os dados desde 2015. Olhando o gráfico da evolução anual da PEA, podemos perceber que houve uma queda depois de 2015, e segundo Rodolfo Ferreira Alves Pena, essa queda notável no PEA se resultou na perda de classificação de ser um país considerado jovem, e passou a ser classificado como adulto graças ao processo de envelhecimento populacional. Através dos gráficos mostrados ao lado esquerdo, podemos concluir que a PEA cervejeira brasileira vem aumentando sua representatividade ao longo do tempo, representando cerca de 0,05% da PEA atualmente. Em relação às regulações e políticas, podemos ressaltar a diminuição de 3 pontos percentuais entre 2006 e 2012 na dependência do álcool para o gênero masculino. Vale também lembrar a importância da lei seca, que proíbe condutores de veículos dirigir sob efeito de álcool. Se forem pegos nessas condições, são sujeitos a multa, apreensão tanto do condutor e da CNH. Também temos a lei anti-álcool para menores, que proíbe a venda ou oferecimento ou que permita o menor consumir e ingerir a bebida alcoólica antes dos 18 anos. O setor também vem estimulando o reaproveitamento de materiais descartáveis, notadamente com a Abre Latas, que recicla latinhas de alumínio, e a Abre Vidro, que melhora a eficiência do vidro colocado em seus produtos do setor cervejeiro.
A empresa também tem obrigações ambientais a cumprir. São 3 exigências ambientais: a licença ambiental, o cadastro técnico federal feito pelo IBAMA e a apresentação do relatório da atividade potencialmente poluidora também do IBAMA, sendo penalizada com multa de até R$100 mil a instituição que não estiver 100% regularizada. De acordo com a Serve Brasil, em 2017 o setor de cerveja produziu cerca de 3 bilhões de litros por ano, e o consumo de cerveja foi de 14 bilhões de litros. E com base no MDIC, o Brasil em 2018 exportou 65% do total para o Paraguai, para a Argentina 17%, Bolívia com 11% e o Uruguai com 5,2%. Os demais importadores de cerveja brasileira vêm dos Estados Unidos, China e Holanda, representando 0,44% do total. E com isso, o Brasil exportou cerca de 154 milhões de reais em cerveja. Bom, eu vou falar sobre a análise das 5 forças, começando pela rivalidade entre os concorrentes. Os principais concorrentes no meio da cerveja são Ambev, Heineken, Skol, Grupo Petrópolis e Skincariol. No meio das cervejas artesanais são Dogma, Paulistânia e Overhope. De acordo com o gráfico, em 2018, a Ambev possuía 61,7% de todo o market share de venda de cerveja do Brasil, ganhando em disparada de todos os outros. Já em 2019, a Ambev perdeu 2,3% de market share, a Heineken e os outros ganharam aproximadamente 1%, e o Grupo Petrópolis, um pouco abaixo, ganhou 0,5% de market share. Bom, eu vou falar sobre a análise das 5 forças, começando pela rivalidade entre os concorrentes. Os principais concorrentes no meio da cerveja são Ambev, Heineken, Skol, Grupo Petrópolis e Skincariol. No meio das cervejas artesanais são Dogma, Paulistânia e Overhope. De acordo com o gráfico, em 2018, a Ambev possuía 61,7% de todo o market share de venda de cerveja do Brasil, ganhando em disparada de todos os outros. Já em 2019, a Ambev perdeu 2,3% de market share, a Heineken e os outros ganharam aproximadamente 1%, e o Grupo Petrópolis, um pouco abaixo, ganhou 0,5% de market share. Bom, nesse slide iremos analisar o estudo da concorrência, e para isso é importante que a gente entenda o que é uma concorrência. Quando tem-se uma concorrência entre as empresas, elas têm o objetivo de fornecer produtos com melhores qualidades e com preços mais acessíveis. E com isso, quem é beneficiado é o consumidor, porque acaba gerando uma competitividade entre as empresas e a busca por inovação, por a eficiência, a produtividade acaba aumentando na empresa e gera para o consumidor uma enorme variedade de produtos com diferentes preços e qualidades. Analisando então o setor de cervejas, analisando a concorrência nesse setor, pegamos um estudo da MindMaters, que é uma startup brasileira especializada em pesquisas digitais, que foi constatado que as cervejas artesanais estão ganhando espaço, os consumidores estão cada vez mais mudando os seus hábitos e os seus gostos, porém as cervejas mais conhecidas, que são preferidas entre os entrevistados, são ainda a Skol e Brahma. E além disso, foi comprovado também que o consumo de cerveja mais frequente ocorre em casa, enquanto os restaurantes, bares aparecem com um canal de menor frequência. O estudo identificou também que a regionalidade, a idade, impacta diretamente no perfil de consumo e indica também a associação que os consumidores fazem com a marca. Analisando agora a parte de estratégia de mercado, notamos que geralmente os lançamentos de produtos inovadores, como cerveja sem álcool, como tipo Ice, marcas premiums, temos até a recente Skol Lúpulo que foi lançada, eles têm o objetivo de alcançar nichos de mercados bem definidos e poucos explorados. Um exemplo disso a gente tem o público feminino. Contudo, essas produções desses tipos de cerveja são passageiras, tendo várias cervejarias que produziam esses tipos de cerveja, encerrado suas atividades ou sido incorporadas pelas empresas dominantes. Um dos motivos para esse encerramento é que essas cervejas acabam não atingindo o nicho de mercado com a intensidade pretendida, e até por conta de falhas de marketing, ou até não ter se adaptado no mercado brasileiro. No caso dos consumidores brasileiros, que pertencem às classes de baixa e média renda,
é visto que a demanda é mais sensível a variações de preço do que o caso de consumidor de classe alta. Para esse consumidor de classes mais baixas, se o preço da marca preferida se eleva drasticamente, a alternativa que se apresenta é uma cerveja de marca nacional, menos conhecida e com um preço mais acessível, o que é diferente do consumidor da classe mais alta, que não se apega tanto ao preço, mas sim à marca. E quando há migrações, acaba mudando para marcas importadas ou até marcas de cervejas premiums ou até mesmo comum. No mercado de cerveja há uma intensa rivalidade, além de uma elevada elasticidade de preço, que define o poder de mercado de uma empresa. Com essa intensa rivalidade, há uma grande barreira de entrada para novas cervejarias, que como a capacidade produtiva, o sistema de distribuição e até mesmo a campanha publicitária para a fixação da marca. A partir dos argumentos propostos no decorrer do trabalho, separamos as principais lacunas do setor de fabricação de chopps e cervejas. O setor é caracterizado como um mercado oligopolista, onde poucos grupos têm quase 100% de participação no mercado. Apesar do mercado ser grande e consolidado, ele vem crescendo ao decorrer dos anos por conta de grandes números de pequenas cervejarias, que são denominadas microcervejarias. Essas cervejarias, no entanto, não têm nenhuma classificação legal aplicável que diferencia estas microcervejarias das cervejarias grandes ou dos já tradicionais. Isso, portanto, é uma barreira enorme e acaba influenciando diretamente no mercado. A maioria das fábricas estão estrategicamente localizadas na região sul, sudeste e nordeste, o que acaba facilitando a relação entre os produtores da matéria-prima e as cervejarias. Já o produto, a cerveja e o chopp é distribuído de forma B2B, business to business, onde a venda é feita para estabelecimentos e não para o cliente final, o que contribui para vendas em larga escala, já que o consumo não é para o consumo próprio, sim para revenda. Sendo assim, o setor cervejeiro apresenta uma grande parte do PIB brasileiro, que é quase média de 2% no PIB anual, e também possui uma boa representatividade, que vem crescendo ao longo dos anos, quando falamos no PEA brasileiro, possuindo cerca de 0,05% de toda a população economicamente ativa no ano de 2019. A capacidade de produção é dividida entre a produção cigana e própria, onde a produção cigana são aquelas fábricas que acabam terceirizando sua produção e é produzido em média 1.775 litros mensais. Já a produção própria é dividida em duas partes, onde 49% produz entre 1.000 e 499 mil litros mensais e os outros 51% produzem até 9.999 litros mensais também. Com isso, o Brasil possui uma produção anual de 13 milhões de litros de cervejas e chopps. Porém, acaba que não supre a demanda do mercado e acaba importando a litragem para conseguir atender o mercado. Concluímos que o setor de cervejas e chopps detém uma grande parcela do PIB e do PE brasileiro, porém o seu mercado ainda está bem estruturado e consolidado, onde poucos grupos com grandes quantidades de alianças horizontais acaba detendo 100%, quase 100% do mercado brasileiro, e com isso acaba gerando uma grande rivalidade e a difícil entrada de novas marcas. Mas esperamos que com cada vez mais as cervejarias artesanais, as micro cervejarias consigam ter uma representatividade maior no mercado brasileiro e acaba estimulando a concorrência entre essas empresas para termos cada vez mais produtos com melhores qualidades e com preços mais acessíveis a todos. Em nome de todo o grupo Analyst Enterprises, gostaria de agradecer à professora por todo o suporte, não só no trabalho, mas também em todo o semestre. Passando por essa situação que a gente passou, a gente conseguiu seguir com nossas aulas, com nossos estudos, o que pretendia para o semestre, e a gente espera que, não só a senhora, mas como a gente, que conseguiu ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, não só na área
do nosso setor, que é a fabricação de cervejas de chopps, mas que a gente consiga também ampliar um pouquinho mais nos setores de dos outros grupos. Então, em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer a professora e muito obrigado.